Olá, vamos dar continuidade ao nosso aulão preparatório para o Enseja, aula de filosofia do professor Marley Maciel. Vamos aí à resolução da quarta e da quinta questão, ok? Quarta questão, uma questão do Enem 2013, uma questão sobre filosofia política durante o período moderno, filosofia moderna. Vamos contemplar aqui a política e vamos falar dele. Vamos falar de Maquiavel. Eu creio que você já ouviu falar que alguém é maquiavélico. E você, claro, tem uma visão negativa sobre isso, mas nada mais, nada menos, é uma alusão à obra escrita por Nicolau Maquiavel durante o período moderno, né, onde ele escreve aí o príncipe, e o príncipe nada mais é do que um governante. Maquiavel, ele vai aí nos trazer vários episódios onde ele vai nos trazer, como eu posso falar, ações para um príncipe, um governante chegar ao poder, e não é só chegar ao poder, mais importante ainda, é como se manter no poder. Então ele vai aí fazer uma diferenciação entre política e moral. Segundo Maquiavel, política e moral, elas não podem andar juntas, ok? Porque hora ou outra vai ser necessário você ser imoral, né? Você agir de forma autoritária. Para Maquiavel, o verdadeiro governante, ele era sim autoritário. Mas vamos, sem mais delongas, vamos para a resolução dessa questão. Enem 2013, nasce daqui uma questão. Se vale mais ser amado que temido, ou temido que amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar, mas porque é difícil juntá-las. É muito mais seguro ser temido que amado, quando haja de faltar uma das duas. Porque dos homens que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro. E enquanto lhe fazes bem, são inteiramente teus. Oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos. Quando, como acima diz, o perigo está longe, mas quando ele chega, ele quem? O perigo. Quando ele chega, os homens se revoltam-se. Esse escrito está na obra O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser A. Munido de virtude, com disposição nata a praticar o bem a si e aos outros, porque ele vem com o conceito de virtu e fortu. Virtu e fortu. Ou seja, virtu representando aí as virtudes de um governante. Virtude, geralmente, quando esse governante recebe uma oportunidade, ele sabe exatamente como agir, ou seja, é um ser dotado de virtudes. Mas para Maquiavel, não bastava apenas ter a virtude, ou ter apenas a fortuna que é exatamente as oportunidades que aparecem para o governante conquistar o poder. E quando essas oportunidades aparecem, esse governante deve ser dotado de virtude. Um exemplo bobo, um exemplo hipotético, se eu tenho um líder no exército, e esse líder verá e esse exército, a missão dele é expandir o seu território, conquistar outros territórios, e quando na oportunidade ele não faz, segundo Maquiavel, ele até tem a fortuna, a sorte, né, a oportunidade, mas ele não teve a virtude, ou seja, a atitude. Ele não agiu, ele não colocou suas tropas adiante para conquistar esse território diante da oportunidade. Então, para Maquiavel, o verdadeiro governante deveria ter tanto a virtude como a fortuna, ok?
E no item A só traz a questão da virtude, da virtude. Assim também como o item B nos traz apenas a fortuna, fala apenas da fortuna, né? Fala aqui que o possuidor de fortuna, que esse deve ser um possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar o êxito na política. Não, segundo Maquiavel, esse príncipe também deve ser dotado, deve ser um ser dotado de virtude, ou ele deve ser um ser guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Ou ele é naturalmente irracional, vivendo em um estado pré-social e, portanto, os seus direitos são naturais. Veja bem se entender porque que ele não está correto. Porque, segundo Maquiavel, um verdadeiro príncipe irá acontecer momentos que ele não pode agir de forma racional, pois, como o próprio texto nos traz, se faltar o amor, o governante ele deve ser temido. Ele deve ser, segundo Maquiavel, o governante ele deve ser temido e amado. Porém, muito mais temido do que amado, pois na falta do amor, as pessoas vão te respeitar, porque elas te temem. Isso quer dizer que o governante deve ser um cara mau? Não. Mas como um governante, como o próprio texto fala, traz a questão do ser humano, né? Traz o ser humano como um ser mesquinho, ou seja, é como se o teu braço direito, em algum momento, ele fosse te trair, porque, enfim, o teu braço direito, ele está bem próximo do teu poder. Então, em algum momento, segundo Maquiavel, esse braço direito vai te trair. E quando ele te trair, se ele te trair, você deve agir de uma forma cruel, ou seja, matá-lo, mesmo sendo o seu braço direito. Então, assim não é agir de forma racional, ok? Então, o item D nós podemos descartar. Item E, ele diz que o verdadeiro governante deve ser sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares, né, com seus iguais. Porém, ele é o príncipe, ele é a soberania. Os iguais vão ter, sem dúvida, uma relação pacífica, mas esses iguais têm que saber que o governante sabe agir. Então, esses vão temer a ação desse governante, tornando o item E um item errado. Então, o item correto é o item C. Segundo Maquiavel, o governante ele deve ser guiado por seus interesses, de modo que suas ações possam ser imprevisíveis e inconstantes, e assim torná-lo um príncipe temido, ok? Item correto, item C. Quinta questão. A quinta questão eu trouxe para vocês aqui um filósofo, Jean-Jacques Rousseau. Muitos de vocês vão receber críticas sobre Jean-Jacques Rousseau, pois ele era a favor de uma escolha democrática dentro da política. Rousseau aí também fez escritos sobre educação universal para todos. Rousseau criticou a propriedade privada, logo ele também fazia uma crítica a John Locke, que era a favor da propriedade privada, segundo John Locke, era um dos direitos naturais, mas Rousseau afirmava que a propriedade privada era a principal causa da desigualdade social. Aí muitos você vai poder analisar que em alguns momentos da história esses filósofos eles são contraditórios. Isso não cai no Enem nem no Enseja, mas, por exemplo, Rousseau ele teve aí 5 filhos com sua amante e mandou os 5 para um orfanato, né? Não cuidou dos próprios filhos. Mas nós não estamos discutindo aqui o caráter de Rousseau, estamos discutindo a obra que ele deixou pronta para a sociedade. Inclusive, a obra de Rousseau foi bastante influente na Revolução Francesa, também teve grande influência na Revolução do Haiti, ok? Rousseau aí que viveu durante o século XVIII.
e foi um dos grandes influenciadores da Revolução Francesa. Claro, tinham muitos influenciadores, mas ele influenciava exatamente aqueles grupos mais radicais, ok? E a quinta questão é: o homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. O que se crê, senhor dos demais, não deixa de ser mais escravo do que eles. A ordem social é um direito sagrado que serve de base a todos os outros. Tal direito, no entanto, não se origina da natureza, funda-se, portanto, em convenções. A respeito da citação de Rousseau, é correto afirmar: Rousseau também ele faz uma crítica a Hobbes. Thomas Hobbes ele diz que o homem, vivendo em seu estado de natureza, ele ocasionaria a guerra de todos contra todos dentro de uma sociedade. O Hobbes era a favor, inclusive, de um Estado absolutista, de um poder forte e centralizado. Rousseau já fazia crítica a Hobbes, porque, segundo Hobbes, o homem nascia mal, não é assim? Já que em seu estado de natureza, ele se levaria para a autodestruição, né? O homem aí como lobo do próprio homem, né? E Rousseau, ele critica profundamente isso. Segundo Rousseau, o homem nasce como uma folha em branco, né? Uma frase que define a filosofia de Rousseau. Não propriamente essa frase foi dita por Rousseau, mas que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Segundo Hobbes, não, o homem já nascia corrompido. E Rousseau vem com essa ideologia. E o que os itens nos traz? Lembrando o comando da questão. A respeito da citação de Rousseau, é correto afirmar: A. Aproxima-se do pensamento absolutista que atribui aos reis o direito divino de manter a ordem social. O Rousseau, ele era a favor da soberania do povo. Todo poder emana do povo. Rousseau era a favor que, mesmo em uma monarquia, ou em uma democracia, ou em uma aristocracia, a vontade do povo fosse soberana, a vontade do povo prevalecesse. Então, o governante ele estaria no poder exatamente para cumprir a vontade do povo, que, segundo Rousseau, essa vontade ela se daria, né, pela vontade da maioria, né, uma ideia de democracia, né? Como vocês sabem, por exemplo, nas eleições, como vocês sabem, o candidato eleito ele não leva 100% dos votos, não é assim? Porém, ele leva a maioria desses votos. Não é a vontade individual de todos, mas uma vontade da maioria, que, segundo Rousseau, levaria à vontade geral. A partir do momento que eu tenho aqui, que eu cedo à vontade da maioria, logo, os direitos coletivos eles iam chegar para todos. Esse é um pouco da filosofia de Rousseau. E o que o item A nos traz? Aproxima-se do pensamento absolutista. Né? Só um pensamento no absolutismo não existe democracia, não existe constituição. Então, não está alinhado ao pensamento de Jean-Jacques Rousseau, né? Filósofo suíço, mas que viveu uma boa parte da sua vida na França, né? Onde faleceu, inclusive. Item B, filia-se ao pensamento cristão por atribuir a todos os homens uma condição de submissão semelhante à escravatura. Ele era totalmente contrário à escravidão. Segundo Rousseau, todos eram livres. E a única causa da desigualdade era a propriedade privada, porque enquanto uns vão acumular, outros não vão possuir. Essa era a lógica utilizada por Rousseau, ok? Então, ele era, inclusive, contrário, né, à questão da escravidão, influenciando, inclusive, os jacobinos durante a Revolução Francesa. Quando montaram o governo jacobino, a escravidão nas colônias francesas, inclusive, foram abolidas. Depois, né, isso essa lei ela foi substituída por outra, né? Essa lei já permitia a escravidão nas colônias, né? Porém, essa influência vinha de quem? De não ter escravidão nas colônias? Exatamente, Jean-Jacques Rousseau,
C. Filia-se ao pensamento abolicionista por denunciar a escravidão praticada na América ao longo do século XIX. Se você vier aqui, ó, eu disse para vocês que Rousseau viveu no século XVIII. Então, esse item não pode estar correto, já que fala que ele denuncia a escravidão do século XIX. Hoje, século XIX, meu amigo, ele já estava mortinho da Silva. Então, não, pessoal, não é o item C também. Alternativa D, aproxima-se do pensamento anarquista. O anarquismo não é bagunça. Né? Aí, se você for estudar o que é de fato o anarquismo, que não é o caso da questão, você vai ver que tem realmente essa questão da autogestão do cidadão. Então, como o cidadão ele se autogoverna, né, esse território não precisaria de governo, já que os cidadãos se autogovernariam, e o que seria valorizado em uma sociedade anarquista seria exatamente o conhecimento. Isso lá nas ideias do Foldam e do Bakunin. Eu não estou falando que as ideias que são pregadas por um grupo ou outro, que fala que anarquismo é bagunça. Não necessariamente é bagunça no que diz respeito à forma de governo, ok? Então, o item D também está errado. Aproxima-se do pensamento iluminista, século XVIII, século das luzes. Rousseau foi, sim, um filósofo iluminista, ok? Ao conceber a ordem social como um direito sagrado que deve garantir a liberdade e a autonomia dos homens. Lembrando também que ele, claro, era a favor da democracia, pois aquela frase que está em nossa Constituição, que todo poder emana do povo, é exatamente uma influência de Jean-Jacques Rousseau. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que vocês tenham gostado da revisão de filosofia e desejo aí uma boa prova do Enseja a todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.